vou perguntar e quero ouvir. Ei, você tá aí? Ei, você tá aí? Eu estou ligadinha em Dr. Daniel Barros, advogado do direito do consumidor. Doutor Daniel, boa tarde, boa noite, né? Ou bom dia, não é isso, doutor Daniel? Boa tarde. Nós não sabemos qual horário nossos seguidores vão ter acesso a esse bate-papo nosso. Doutor Daniel, de primeira eu gostaria de saber como você tem acesso ao PROCON. Pronto, muito boa tarde aos telespectadores da Doinha, né? Doinha Prata, pessoa que a gente admira e conhece o programa, e trazer aqui de alguma forma para vocês telespectadores uma realidade que eu tenho certeza que de alguma forma vai contribuir e agregar, né? O que isso que a gente busca em cada contato desse. Então, o PROCON, quando se fala nessa terminologia, o advogado do PROCON, a especialidade do PROCON, eu tenho certeza que a referência é advogado que vai atuar nas relações de consumo, que está voltada totalmente para o direito do consumidor, certo? Então, essas relações de consumo, o PROCON ele tem um órgão específico para atuar aquelas pessoas que não detêm condições de contratar um advogado. Então essas pessoas, elas podem se dirigir ao PROCON, que tem as suas limitações, obviamente, algumas coisas é extremamente importante e também é legalmente a importância do advogado, certo? Então o PROCON vai atuar com as garantias, né, constitucionais e principalmente estampadas e contidas no CDC. São as garantias que o Código do Consumidor ao longo desses anos todos trouxe, né? Trouxe de importância para que hoje a gente, ao ter uma relação de consumo, seja ela qual for, de serviço, de aquisição de um produto, a gente se sinta mais seguro, tanto na pesquisa através de um advogado da nossa confiança ou através da busca pelo PROCON. Quais são as principais reclamações no PROCON? Bem, como eu estou trazendo aqui para você a situação. Eu não sou militante do PROCON diretamente, certo? Eu atuo aqui no nosso escritório, eu tenho aqui em Lauro de Freitas e também em Feira de Santana. A gente tem uma cadeira, né, assim que a gente denomina, específica de direito do consumidor, da qual eu a represento, certo? Então aqui eu posso dizer que no nosso escritório você tem um percentual em torno de 30% das demandas nossas pertencentes ao direito do consumidor, porque a gente também atua com outras áreas, outros ramos do direito. Então as demandas mais visíveis e que mais aparecem no escritório, elas decorrem diretamente de aquisição de produtos, certo? Muitas vezes revisionais. As revisionais, muita gente pensa que acabou, elas não acabaram. As revisionais de financiamento bancário, as revisionais de empréstimo bancário, de veículos, de imóveis. Então você adquire um produto através de um contrato e ao longo do tempo você percebe que você teve, de alguma forma, um juros exorbitante. Você teve taxas que não poderiam estar naquele contrato. Através disso, Doinha, então você procura o advogado da sua confiança para que ele faça todo o cálculo necessário, obviamente, e a partir daí ajuizar a ação adequada para que possa garantir o direito daquele consumidor. Que esclarecedor, viu, doutor Daniel? Eu não sabia, tem tantas coisas, né, que a gente passa despercebido e que chega a não saber mesmo. Aí eu queria também perguntar outra coisa. Quais são as dúvidas maiores, né, que eles aparecem aqui no seu... Perfeito, muito boa pergunta. Essa pergunta, ela certamente vai, de alguma forma,
possibilitar que outras pessoas também, né, que possuem esse tipo de dúvida, possa de alguma forma procurar o advogado da sua confiança para a partir daí refutar qualquer tipo de dúvida. Então, o que é que eu observo mais aqui ao longo desses 5 anos aqui, militando aqui em Lauro de Freitas e também em Feira de Santana? Certo? Os clientes, eles chegam muitas vezes sem saber o tipo de prazo para trocar determinado produto. Isso é muito importante. Ele adquire um produto e aí aquele produto veio com defeito. Então ele não sabe qual o prazo legal, o que é que ele deve realmente fazer para fazer aquela troca. Muitas vezes a gente direciona ele não ser nem motivo de fazer uma ação. Ele pode muito bem na administração do órgão, né, do local onde ele comprou, do mercado, do estabelecimento comercial, e tentar fazer a troca amigável sem necessidade de fazer uma ação. Somente depois daí, se houver a questão da recusa, né, do estabelecimento, aí sim ele pode procurar o setor judiciário para que possa protocolar uma ação. Outra dúvida também que muitos clientes chegam é no quesito de serviços. Muitas vezes você adquire um prestador de serviço, você contrata um prestador de serviço, melhor dizendo, e a partir daí aquele serviço não é prestado corretamente. Aquilo ali está tutelado, está albergado pelo direito do consumidor. De certa forma você consegue fazer com que aquele prestador de serviço cumpra com determinado, seja ele verbalmente o contrato, mas eu asseguro que se for feito um contrato por escrito, você terá muito mais condições de futuramente procurar o seu advogado para melhor resolver. Agora me fala sobre cobrança abusiva, porque essa aí, né, o vilão, não é isso? A cobrança abusiva, ela tá inserida em todo o contexto, né? A cobrança abusiva, ela decorre de uma situação de que você adquiriu um produto, certo? Ou você, através de um serviço, isso daí nesse momento agora para explicar para o seu telespectador, você é cobrado abusivamente quando você tem de encontrar a você, em seu desfavor, uma cobrança que está sendo exagerada, seja ela através hoje dos telefonemas, né? Através das operadoras de telefone, que muitas vezes fazem essa cobrança insistidamente, onde você está sendo cobrado de forma abusiva. Fazendo alusão também, a cobrança abusiva pode ser feita através de uma única cobrança, mas uma cobrança que está sendo muito além do que deveria ter sido praticada. Então isso é importante a gente ter essa relação, porque a cobrança é abusiva não na quantidade de vezes que você é cobrado, e sim na forma, no núcleo da cobrança. Certo? Isso é interessante a gente poder explicar. Sim. Agora eu queria saber também, doutor Daniel, quando se trata X objeto está na promoção por 80%, um exemplo, e quando nós vamos ver no valor normal, ele é até mais abaixo do preço. E aí fazemos essa compra e aí queremos reclamar. Como proceder? Essa pergunta também é muito interessante, Dorinha, porque a gente consegue perceber em um momento específico, né, do nosso calendário anual, que é o período que corresponde a Black Friday. Exatamente. Né? É o período correspondente a outubro, certo? A Black Friday todos nós, me perdoe que ao vivo é desse jeito mesmo. O homem, minha gente, normal, e o homem, você sabe, é procurado demais. Né? Então, é sempre como eu falo com vocês. Lá. O que acontece é o seguinte, a Black Friday, ela está contida já no nosso ornamento, no nosso sistema democrático, digamos assim. A gente já tem a consciência que vai chegar o período de outubro e a gente vai ter aquelas grandes promoções. Então, antes de explicar, eu gostaria de trazer mais um alerta em relação a essas grandes promoções que se dizem existir, 80%, 90%, 70%. Então é interessante que a gente, quando vá se aproximar, isso é uma dica,
o momento da Black Friday, a gente esteja, de certa forma, fazendo um planejamento para que naquela época adquirir alguns produtos, a gente dê uma olhada. Eu quero comprar um tênis, Dorinha. Então, no momento que antecede, por exemplo, em setembro, eu vou na mesma loja ou através do site, eu vejo que o tênis custa R$400. Eu não posso, no momento da Black Friday, concordar como consumidor que sou, e aquele tênis ultrapassou e está valendo 600 para poder vender pelos mesmos 400 e dizer que foi dada uma promoção. Então isso realmente é uma conduta típica de abusividade, tema que você acabou de falar há pouco. Isso é uma fraude, inclusive contra o consumidor, que se isso for observado na íntegra, uma conduta dessa, eu acredito que você tem todas as condições de procurar um advogado e você ter o êxito quando você consegue comprovar que aquele método, aquela estratégia comercial daquela empresa está sendo mais uma fraude contra o consumidor. Doutor Daniel Barros, eu tenho uma grande dúvida. Eu, no lugar de consumidora, eu vou em X supermercado, tá lá bem grande, na compra de 3, 1,99, um exemplo. Mas se eu for pegar um item só, eu pago R$2,50. Quer dizer, eu sou obrigada a comprar casado, né? Chama compra casada, por conta que eu quero economizar esse valor, mas eu não posso levar um item. E na realidade a minha necessidade seria só de um item. Como proceder? O que é que você me fala a respeito desse assunto? Bem, Dorinha, essa prática, ela vem tomando conta do grande mercado de varejo, né? A gente vem percebendo isso no setor geral. É colocado um preço, certo, específico ali para determinado produto, e aí é oferecido a aquisição daquele produto vezes 3, vezes 5, vezes 10, com um valor que unitariamente ficaria menor. Traduzindo isso que você falou, realmente é vedado no Código de Defesa do Consumidor a compra casada. Esse tipo de compra não pode existir, nem pode haver, certo, uma manipulação de preço, certo, para que o consumidor saia em desvantagem. Ou seja, existe dentro do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente no seu artigo 51, que são consideradas nulas as cláusulas iníquas. São as cláusulas que são difíceis de serem interpretadas. Então, um fato como esse, você acaba trazendo para o consumidor uma desvantagem totalmente exagerada, porque ele precisa, como você falou, apenas de uma unidade, mas pelo formato que o comércio, de forma equivocada para o consumidor, obviamente, e de forma assertiva para ele traz uma situação que parece ser vantajosa para o consumidor, mas na prática é uma total desvantagem, porque ele está adquirindo coisas que ele não precisaria levar para a sua casa apenas para encontrar um valor dentro de uma faixa que ele considera razoável. Isso realmente é muito Eu queria errado. muito também saber, nesse caso, nesse contexto, Certo. eu posso chegar aí até a gerência, dizer para ele, eu só quero uma unidade e vou pagar R$1,99? O mais interessante aí, Dorinha, é o seguinte, é você, como consumidor, fazer o que você considera correto. Isso para mim é o mais importante. Você não se deixar levar por impulsos, nem se deixar se levar por uma condição que o mercado traz ali para que você seja. Então, você pegue um produto daquele, procure um gerente e diga: eu vou levar este produto por aquele preço unitário. E a partir daí, se você, outros fizerem essa prática, eu tenho certeza que aí a gente vai partir para aquela situação onde cada um fazendo o seu, a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. É como se eu digo, o trabalho de formiguinha, nós temos que nos unirmos. Perfeito. E correr atrás dos nossos direitos, porque a gente fica muito calado, a gente aceita muito calado. E eu, hoje, esse bate-papo para mim, eu lembrei, eu digo, eu vou fazer essa pergunta.
Agora, doutor Daniel, mais um passarinho, porque, meu filho, eu sou cheia de passarinho, me contou que o senhor passeia por outras áreas, varas de família, varas civil. Me conta tudo e não esconda nada. A gente acaba atuando, né? Nós aqui no escritório, nós buscamos atender o maior número possível de clientes. Estamos aqui instalados em Vila do Atlântico já há 5 anos, então por conta disso a gente acabou se adequando às principais demandas aqui da população da cidade. E uma delas a gente percebe claramente que está voltada para a questão de família. Exatamente. Seja ela inventário, seja ela até uma junção com o direito imobiliário, porque aqui você tem grandes imóveis dentro de Lauro de Freitas, de vilas. Então, tratando assim mais do tema família, a gente está sempre nas varas de família, certo? Tanto daqui de Lauro de Freitas, quanto de Feira de Santana, Simões Filho, Salvador, buscando atender da melhor maneira possível aquele cliente, independentemente de condição financeira, né? Isso daí é o mais importante, né? Independente da condição que ele traga, o mais importante é a gente respeitar o que ele traz consigo, né? Muitas vezes ele não tem condições de fazer uma pensão alimentícia, ele não tem condições também estruturais de enfrentar uma defensoria pública, filas, etc. Então ele nos procura para a gente poder atender. A gente certamente vai estar de braços abertos para atender aquele cliente também, da mesma forma que vai atender aquele outro cliente que faz parte do núcleo de clientes do escritório, que são os clientes também que muitas vezes vai fazer uma pensão alimentícia de uma monta muito maior também. Nós estamos aqui com telespectadores e tem uma telespectadora que ela chamou a atenção da gente sobre vara de família. Você pode até não aparecer, mas a sua voz vai chegar até cá. Pode falar sobre o assunto. Você falou algo. O que foi que você falou? Não, eu falei que era algo pertinente em expor nesse encontro com o Dr. Daniel, porque é algo que vem muito para o nosso escritório, mães, porque depois da pandemia aumentou bastante o número de divórcios, né? E muitas mães ficam à mercê, não sabem como procurar ou quem procurar para resolver a questão de pensão alimentícia, para não deixar a criança não só desassistida financeiramente, como emocionalmente. Então, eu achei bem pertinente tocar nessa questão de pensão, de regularização de visita. Por isso, para as pessoas que não têm acessibilidade, já saber que tem alguém para procurar que vai defender elas da melhor forma possível. Olha, só não isso. Leve a sério. Vem pra cá, joga pra mim, ADM. Vem pra cá, ADM. Olha, gente, não leve a sério não, mas eu sou assim, viu? Pego, minha gente, vocês precisam ver a carinha. Como é seu nome? Jacimara. Olha, gente, Jacimara, essa voz belíssima foi da Jacimara, que ela é telespectadora, está aqui no escritório de Dr. Daniel e falou baixinho e eu dei esse pulo do gato na bichinha, minha gente. É a esposa, minha gente, que eu tô vendo o dedo. É a esposa de Dr. Daniel. Dr. Daniel, responde agora. Não precisa nem responder nada, porque ela já explicou tudo, já deixou tudo muito bem claro, né? Como se fala, a esposa ela sempre tem razão, então não há por que falar mais nada. Meus amores, como sempre, os meus entrevistados sempre têm uma surpresinha. Eu soube pela boca de um passarinho que o doutor Daniel, minha gente, também é do meio, do métier artístico. Me conte tudo, não esconda nada. E tem um projeto, supimpa.
Bem, eu fico feliz com essa pergunta, né? Essa pergunta dentro inesperada, né? Porque eu estava crente que eu ia falar. Eu pesquiso, né, minha gente? Mostra-se realmente uma pessoa muito competente, uma pessoa realmente que está sempre atenta, né? Não tem então, nada, né? eu posso falar que esse é um projeto de muitos anos, um projeto que eu tive o prazer, Doinha, de participar em 2001, aqui em Salvador. Foi um projeto piloto que deu muito certo. Foi considerado um dos programas humorísticos de maior repercussão até hoje dentro da Bahia. Se chama Buzu Bacana. O Buzu Bacana ele veio, certo, para fazer um diferencial. Você imagine personagens caricatos daqui da Bahia, certo, de Salvador, como o Bêbado, como a pessoa do Candomblé, o Bahia, o Vitória, o Bicheiro, todos esses personagens caricatos aqui baianos dentro de um ônibus, fazendo comédia. Então, para a época, era algo assim realmente de vanguarda, era algo assim muito realmente relevante para o cenário. Fizemos na Rede Bandeirantes, a gente batia, com todo respeito, pau a pau com o Video Show. O nosso horário era 13h30, então quem não assistia Video Show estava assistindo o nosso programa da Bandeirante. A gente, graças a Deus, está retomando esse projeto. Eu fico feliz por isso mais uma vez com a pergunta, porque sendo a audiência do seu programa, a gente está retomando esse projeto junto com Rada Rezedá, que era a nossa diretora naquela época e vai continuar sendo também nessa época, por isso que eu aceitei participar. Nós estamos em conversa com todos os patrocinadores para que esse programa, no máximo, mais 2 meses, ele esteja no ar. Viu? Aí, olha, minha gente, o make-off, o programa aí, você tá aí, vai estar lá coladinho, tá? Aguarde, mas menino, você tá vendo, doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação, foi uma honra por poder estar batendo esse papo. ADM, que hoje eu não mexi com você, que eu só briguei com você por trás das câmeras. Olha, gente, que linda! Olha que lugar delicioso. Mostra a ADM. Olha que maravilha. Agradecer a doutor Daniel por essa tarde maravilhosa e pedir para o Senhor deixar uma mensagem para todos os nossos seguidores e até quem não seja, que passa os olhos na nossa página, como se comportar diante do PROCON e diante dessas fraudes, né, que a gente costuma sofrer. Perfeito. Eu que agradeço, Dorinha, primeiramente a situação que para mim foi uma honra, né, mais uma vez participar desse programa. Você é uma pessoa muito simpática. Eu estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente, sempre conhecido da televisão, dos programas, né, de sua história bonita que você tem na cultura brasileira, assim eu posso falar. E aí o que eu queria realmente deixar bem claro, agradecer mais uma vez a essa oportunidade que nos foi dada. O nosso escritório sempre estará de braços abertos para todos que queiram realmente trazer aqui situações diferentes, situações culturais. A gente estará sempre aberto a isso. E para aquele consumidor que hoje ele sente dificuldade em procurar, certo, alguém, ele não tem a condição muitas vezes para procurar um advogado, eu digo que hoje a internet ele é um grande instrumento para nos possibilitar, nos trazer um conhecimento, certo? Então muitas vezes você tem uma dúvida, mas você não tem acesso a um advogado, você pode procurar o próprio nosso amigo, né, Google, e fazer uma pergunta para ele direcionada no seu próprio celular, no notebook, no computador, e ver se aquela prática que determinada empresa está fazendo com a gente, ela está dentro da razoabilidade. Quando a gente percebe que não está, aí sim é hora de procurar um advogado de confiança, uma pessoa que possa nos esclarecer. E ajudar, né, doutor? E ajudar. Nem sempre essas situações elas são voltadas apenas pela a parte capital. Muitas vezes você fazendo uma consulta dessa, você acaba tendo conhecimento e muitas vezes o custo, muitas vezes não é nem tanto, ou muitas vezes sai zero, porque você tem um acesso ao advogado através da rede social, através do Face, do Insta, você consegue fazer uma pergunta e o advogado muitas vezes ele terá o maior prazer em responder àquela pessoa que muitas vezes não tem direito, nem condições, né? Direito ele tem, mas não tem condições de buscar um advogado.
Aproveitando o gancho, deixa seus contatos, por favor, sua rede social, para quem quiser e precisar, né, dos seus serviços, doutor Daniel. É claro, o serviço da advocacia, ele é um serviço assim muito direcionado, onde a gente, você sabe, o Código de Ética não nos permite fazer comerciais, né, do nosso trabalho. Então eu não estou divulgando o trabalho em si do escritório de maneira nenhuma. Eu estou esclarecendo e deixando bem claro que aquelas pessoas que tiverem dúvidas, porventura, podem nos procurar nas redes sociais, que a gente estará sempre aptos a esclarecer essas pessoas. Daniel Evoar, arroba Daniel Evoar, é o Instagram, e também encontrará no Face. Beijo, meus amores. Olha, não esqueçam que nós estamos todas as quartas-feiras na redes de rádio Everest para todo o Brasil e Moçambique. Doutor Daniel, o papo tá maravilhoso. Tá uma delícia, gente. O ADM é insuportável. Eu não sei até quando eu aguento esse ADM. Depois que eu arranco o coro dele. É o que, ADM? Eu sem óculos, ADM. Ô, doutor Daniel, fala aí, fala. Porque o ADM quer que eu leia essa letra piquititica. Eu com óculos de leitura de longe. Aqui é o endereço, certamente vocês irão anotar. Fica no Shopping Vilas Boulevard, né, dentro de Vilas do Atlântico, o shopping fica em frente ao Ecos Clube do Cavalo, e a nossa loja aqui fica na C3, no primeiro andar. Pronto, minha gente, o que foi, ADM? Olha, doutor Daniel, meu pé, minha mão, esse ADM, mas ele é chato, ele enche muito o saco. O pessoal já está acostumado, toda entrevista tem que ter alguma coisa com esse ADM. Ai, João, olha, doutor Daniel tá com um time, ó, supimpa. Filho maravilhoso, foi meu diretor, ele que dirigiu, minha gente. João, né, João? Vem cá, vem aqui, vem por aqui, que você não é sua mãe que tá com vergonha. Ai, minha gente, João aqui, ó. Venha, João. Coisa linda. Meu assistente de hoje, não foi, João? Obrigada, viu? Meus amores, vamos encerrando por aqui essa tarde deliciosa. Para mim foi muito prazerosa. Muito obrigada. Muito obrigado a você. A sua família linda toda reunida, que eu vim descobrir depois que eu aprontei, né, meus amores? Um beijo, viu, doutor? Um beijo grande, Dani. Muito obrigado. Obrigada a você. Beijo, meus amores.